Nesse vídeo, aprenderemos a analisar as curvas de solubilidade dos sais. Uma curva de solubilidade é uma representação gráfica da solubilidade de um soluto ao longo de uma faixa de temperatura. Vimos em vídeo anterior que a solubilidade de um sal geralmente é medida em gramas de sal por 100 gramas de água. Quando o solvente é a água, como sua densidade é de aproximadamente 1 grama por ml, a solubilidade muitas vezes também é expressa em gramas de sal por 100 ml de água. Podemos medir o quanto de um determinado sal pode se dissolver em 100 gramas de água a uma certa temperatura. Após coletar essas informações em diversas temperaturas, traçar a variação da solubilidade em função da temperatura. O gráfico obtido dessa maneira é chamado de curva de solubilidade. Vamos agora analisar as curvas de solubilidade do sulfato de cobre e do sulfato de potássio. Podemos ver que para todas as temperaturas analisadas, o sulfato de cobre é mais solúvel do que o sulfato de potássio. Através de uma curva de solubilidade, também é possível encontrar a solubilidade do sal em uma temperatura na qual ela não foi medida experimentalmente. Digamos que queremos encontrar a solubilidade do sulfato de cobre a 85 graus Celsius. Pegue uma régua e desenhe uma linha vertical começando no eixo X em 90 graus até atingir a curva. Então, desenhe uma linha horizontal a partir da curva até atingir o eixo Y em 90 graus. Aproximadamente 60 gramas de sulfato de cobre são solúveis em 100 gramas de água em 85 graus Celsius. Para comparar na mesma temperatura, aproximadamente 25 gramas de sulfato de potássio são solúveis em 100 gramas de água. Todos os pontos sobre uma curva de solubilidade são informações de uma solução saturada, ou seja, de uma solução na qual a quantidade de soluto é a máxima que pode ser dissolvida em cada temperatura. Se dissolvermos menos soluto que o necessário para formar uma solução saturada, dizemos que a solução é insaturada. Nesse caso, a quantidade de soluto em 100 gramas de água estará localizada abaixo da curva de solubilidade. Por exemplo, se dissolvermos 20 gramas de sulfato de cobre em 100 gramas de água a 60 graus Celsius, teremos uma solução insaturada, porque essa solução ainda tem a capacidade de dissolver mais 20 gramas de sulfato de cobre para atingir a saturação. Sob condições adequadas, é possível, às vezes, formar soluções que contenham uma quantidade de soluto maior do que a necessária para formar uma solução saturada. Tais soluções são supersaturadas e a coordenada referente a essa solução estará acima da curva de solubilidade. Porém, as soluções supersaturadas não são estáveis e qualquer perturbação faz com que o excesso de soluto dissolvido retorne ao estado sólido e vá para o fundo do recipiente como corpo de fundo. Por exemplo, se tentarmos dissolver 70 gramas de sulfato de cobre em 100 gramas de água a 60 graus Celsius, apenas 40 gramas serão dissolvidos e 30 gramas ficarão no estado sólido e se depositarão como corpo de fundo. Nos próximos vídeos, aprenderemos a analisar as soluções de acordo com as quantidades de soluto e solvente presentes na solução. Então, até o próximo Química Online do CMC.